Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso quiz bíblico, onde vamos testar o seu conhecimento sobre as Sagradas Escrituras. Estou animada para guiá-los nesta jornada de descoberta e aprendizado. Antes de começarmos, certifiquem-se de ter suas Bíblias por perto, pois as perguntas serão desafiadoras. Não se preocupem, é tudo em um espírito divertido e educativo. Vamos lá, mergulhar nas histórias e ensinamentos da Bíblia. Preparam-se para o desafio e se divirtam-se. Teste seu nível de conhecimento sobre a Bíblia. Verdadeiro ou falso? Pergunta sobre o livro de Gênesis. Deus criou o mundo em 7 dias. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 2 versículo 1 ao 2. Caim e Abel eram filhos de Noé. Verdadeiro ou falso? Resposta falso. Texto bíblico. E Adão conheceu a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Gênesis capítulo 4 versículo 1. Deus prometeu a Abraão que ele teria apenas uma descendência. Verdadeiro ou falso? Resposta falso. Texto bíblico. Farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12 versículo 2 ao 3. Noé construiu uma arca para sobreviver ao dilúvio. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E assim a farás, de 300 covados o comprimento da arca, de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Gênesis capítulo 6 versículo 14 ao 15. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1 versículo 27. Adão foi o primeiro homem criado por Deus. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2 versículo 7. Noé construiu a arca para escapar de uma praga de gafanhotos. Verdadeiro ou falso? Resposta falso. Texto bíblico. E Deus viu a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis capítulo 6 versículo 12. Jacó era o irmão mais velho de Esaú. Verdadeiro ou falso? Resposta falso. Texto bíblico. Depois saiu o seu irmão, agarrada na mão de Esaú, o calcanhar. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Gênesis capítulo 25 versículo 26. Abraão tentou sacrificar seu filho Isaque como um holocausto a Deus. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Então lhe bradou o anjo do Senhor desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse,
Eis-me aqui. Gênesis capítulo 22 versículo 10 ao 11. Abraão e Sara tiveram filhos gêmeos chamados Esaú e Jacó. Verdadeiro ou falso? Resposta falso. Texto bíblico. E depois de Abraão gerou Isaque. E Isaque foi da idade de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Gênesis capítulo 25 versículo 19. Caim foi amaldiçoado por Deus por matar Abel. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. Disse mais o Senhor: portanto qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Gênesis capítulo 4 versículo 15. José foi vendido como escravo por seus irmãos. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. E venderam a José por 20 moedas de prata, as quais trouxeram para o Egito. Gênesis capítulo 37 versículo 28. José foi o responsável por libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito. Verdadeiro ou falso? Resposta falso. Texto bíblico. Ora morreu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Êxodo capítulo 1 versículo 6. Deus mudou o nome de Jacó para Israel após uma luta durante a noite. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis capítulo 32 versículo 28. Abraão foi o primeiro homem a habitar a terra de Canaã. Verdadeiro ou falso? Resposta falso. Texto bíblico. E partiram de Ur dos Caldeus, para irem para a terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Gênesis capítulo 11 versículo 31. Jacó teve apenas um filho chamado José. Verdadeiro ou falso? Resposta falso. Texto bíblico. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, e o rapaz estava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Gênesis capítulo 37 versículo 2. Deus criou os animais terrestres antes de criar o homem. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. E Deus disse: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim foi. Gênesis capítulo 1 versículo 24. Abraão inicialmente se chamavam Abrão. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. Quanto a ti, chamar-te-ás Abraão, porquanto por pai de muitas nações te constituí. E te farei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Gênesis capítulo 17 versículo 5. Deus criou o homem e a mulher no 6º dia da criação. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro. Texto bíblico. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1 versículo 27. Deus ordenou a Moisés que construísse a arca para escapar do dilúvio. Verdadeiro ou falso? Resposta falso. Texto bíblico. Não há referência de Deus ordenando a Moisés para construir a arca. A ordem foi dada a Noé.
Espero que tenham gostado do nosso quiz bíblico. Se vocês se divertiram e aprenderam algo novo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Até a próxima e que Deus os abençoe.